Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com vocês pela Vibe Mundial 95,7 FM e você acompanha a gente ao vivo. E hoje a gente vai continuar um assunto muito interessante. Se você quiser também rever esses vídeos que a gente está falando, está trazendo aqui para você, eu te convido a curtir lá e seguir a nossa página do YouTube, que é o @consciência81. Ou então no nosso Instagram também os vídeos e as lives que a gente faz durante as gravações ficam salvas, você pode rever quando você quiser. A gente está recebendo aqui novamente um convidado, que é o Rodrigo Vasconcelos. Nós estamos fazendo esse programa como uma continuação de um programa anterior. Eu vou deixar aqui na descrição para você, se você tiver interesse em acompanhar nosso primeiro programa sobre maldições, né, Rodrigo? Exatamente. E a gente estava conversando aqui e dizendo que a maldição nada mais é do que você maldizer alguma coisa. Então, se você diz muito bem, você abençoa. E se você está dizendo mal ou desejando mal, você amaldiçoa, não é isso, Rodrigo? Exatamente. E aí eu estava perguntando para o Rodrigo, no nosso programa anterior, como a gente faz para inativar uma maldição, né? Vamos supor, maldição de antepassados, né? Como é que a gente faz para inativar essa maldição, Rodrigo? Perfeito. Então, assim, a questão do desativar, ela tem várias vertentes, várias possibilidades. A primeira delas, e eu digo que é uma da principal, é a mudança comportamental daquela pessoa. Ou seja, ela identificou que existe uma situação que não está bem, ela deve procurar o quê? Primeiramente, o quê? Uma orientação externa. Porque quando o indivíduo está dentro de uma situação, muitas vezes ele não consegue enxergar aquilo de uma forma, vamos ser mais neutra, global, né? Ou neutra. Situações que se repetem não necessariamente com você, né? Mas um padrão que se repetiu com a sua avó, que se repetiu com a sua mãe, depois está se repetindo com você e possivelmente, se você não quebrar, vai passar para a próxima geração, que é sua filha. Sem dúvida nenhuma. Né? Ou seu filho. Então, aí eu pego assim uma passagem de um livro interessantíssimo chamado O Caballion. Sim. Exato. Então, nas primeiras folhas, está ali bem em letras garrafais: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso significa que para qualquer situação que a gente está desenvolvendo na nossa vida, no momento que a gente tiver dúvida, ou que a gente perceber que tem algum obstáculo, tudo aquilo que a gente desejar resolver, essas informações elas vão chegar de uma forma ou de outra. Então, na questão de uma maldição, que a gente está comentando muito, sim, existem várias formas, várias técnicas dentro do meio sacerdotal, dentro do meio magístico, de se apurar o que é e resolver, ou seja, quebrar aquela maldição. Porém, sempre essa maldição ela vai estar atrelado, sim, a uma parte comportamental daquela pessoa. É como se ela ficasse permeando aquele sistema familiar. Exatamente. Esperando a primeira oportunidade para ser reintroduzida, novamente ativada. Exatamente. Não, então, pelo que eu estou percebendo também, a primeira coisa que a gente precisa para inativar uma maldição é desejar inativar essa maldição. E não se tornar vítima como dela. Os antepassados. Então, ou seja, exercer o seu poder co-criador e mudar aquela situação. Exatamente. Não é isso? Ou seja, de uma vez que a situação ela acontece, muitas vezes a pessoa ela vai o quê? Ela vai começar a viver aquela história. De acordo com o que ela está vivendo, os reflexos daquela programação, ela acaba o quê? Muitas vezes potencializando aquilo. Então, um exemplo de um ferimento. Se a gente procura colocar ali o medicamento, o que for necessário para criar a cicatrização, aquilo rapidamente está resolvido. Sim. Se a gente, com o passar do tempo, a todo momento, a gente fica tirando a casquinha, a gente pode criar ali uma úlcera. Sim. A gente pode criar um problema maior, futuro. Então, a questão da maldição é mais ou menos assim. Ela chega no campo no nosso campo, ou seja, nos descendentes, através de uma experiência que um ancestral teve. Essa maldição não necessariamente, como foi dito no primeiro bloco, que foi alguém que foi lá e fez uma magia para aquela pessoa. Muitas vezes, a forma com que ela experienciou uma vida aqui, na fisicalidade dela, a forma com que ela se envolveu, a forma com que aquilo tomou de conta das emoções dela, a forma com que ela agiu comportamentalmente na sociedade, ela está
firmando aquela situação. Ou até abrindo, né, uma memória celular naquele assunto. Exatamente. E aí, logicamente, ela vai viver aquela história e aquilo, dependendo daquilo, vai passar o quê? Para os seus descendentes, que é o que a gente mais vê aqui. Agora, uma coisa muito interessante, já que uma mágoa, uma situação, ou até a sensação de injustiça perante alguma coisa que nos aconteceu, gera em nós, talvez, essa vontade, olha, fez isso comigo, então, né? Como a gente pode fazer para tomar cuidado e não amaldiçoar ninguém? Então, porque imagino que tudo vai e volta, né? Vai e volta. Eletromagnetismo. Então, Exatamente. assim, eu tô falando por mim nesse momento, né? Eu tento ser uma pessoa boa, mas eu tenho as minhas sombras, né? Natural. Todo mundo tem suas sombras. Sim. Então, tem alguma coisa que a gente pode, assim, prestar atenção, tomar cuidado para não desejar isso pro outro, mesmo que inconscientemente? O caminho do meio que é tão difícil, né? Primeiro vamos voltar pro nosso fígado. Vamos. Tudo bem? Assim. Uma vez que a gente passa por uma contrariedade, vamos dizer no trânsito, na sociedade, no trabalho, é natural a gente ter aquele ímpeto de revolta, aquele sentimento de injustiça. Reagir. Falar palavrões. Por que comigo, né? Exatamente. Então, é importante pro nosso fígado esse momento de liberar aquela raiva. Olha, o fígado agora é a área do José. Exatamente. Então, é necessário. Então, se foi lá 2 minutos de raiva, 5 minutos, um exemplo, tudo bem. Agora, a partir do momento que você começa a ruminar aquela situação... Quando eu carrego aquilo. Exatamente. Enraizar. Né? E tem uma coisa que um amigo, um outro professor, ele sempre fala. Ele diz o seguinte: gente, nós não nos conhecemos em espírito. Então, vamos pegar de exemplo, uma pessoa que vem lá de trás de um período sacerdotal, ou que teve muito conhecimento de magia há 500, 1000, 2000 anos atrás, o campo mental dela, a mecânica mental dela, o magnetismo dela é muito forte. Sim. Então, a partir do momento mesmo sem que saber, ela... né? Exatamente. Então, a partir do momento que ela deseja algo, a forma com que ela, o ímpeto dela daquilo, o sentimento de justiça que ela tem, ela pode literalmente... Eu tenho uma tia que ela fala assim, eu não posso falar nada que acontece, eu tenho até medo de quando eu falo. Ela vira e mexe e fala isso. Exatamente. Aí eu falo pra ela, começa a falar só coisa boa. Não fala coisa ruim, começa a falar só coisa boa. Usa o seu poder de cocriação. Olha, existe uma palavra que eu comento muito para a gente tomar cuidado com a maledicência. Então vamos trazer essa história para a nossa vida prática. Lógico. Para os atendimentos. Para os atendimentos, exatamente. Então, assim, se chega um assunto para a gente que a gente entende que não é positivo, uma pessoa, ou a própria internet, o meio social, não importa. Chegou aquela informação. Se eu percebo que aquilo não vai gerar nada de positivo para mim, tampouco ao outro... Não acrescenta, né? Para nenhum não dos dois acrescenta, lados. Absorva, amorteça aquela informação... E pare em você. E pare em você. Porque a partir do momento que você dá vazão para aquela maldição, para aquele maldizer, para aquela maledicência, você está fazendo parte daquela rede neural. Da egrégora, né? Exatamente, egrégora. Exatamente. Então, houve uma pergunta no bloco passado, José, acho que foi tu, ou sei lá de quem que foi aqui, a respeito é ótimo isso, a respeito do que? Como se desativa. No campo magístico. Né? No campo magístico. Quando você, vamos supor, você verifica que um cliente tem lá um processo magístico qualquer, tá? Geralmente, você vai olhar o quê? Você consegue chegar a quem fez, você consegue chegar a quem pediu, aquilo vai abrindo como um verdadeiro leque. E muitas vezes, o que a gente identifica ali, que não foi alguém que fez, tipo assim, não foi contratado um mago para fazer algo, foi mas a própria pessoa que desejou. E, volto a dizer, a gente não conhece o que nós somos em espírito e o que está à nossa volta. E muitas vezes a gente desencadeia uma magia, que quando não é muito bem interpretada por quem está observando aquilo, pelo terapeuta ou quem for, muitas vezes ele fala, tem uma magia, a pessoa já acha que fizeram alguma coisa. Não. Sim. Às vezes foi o quê? Uma inconformidade com uma outra pessoa
aquela pessoa se chateou, se zangou. Criou um link, né? Criou um link mental fortíssimo que desencadeia. Aí entra naquilo que a gente falou agora. Tudo que procede de nós, a gente retorna. Não estávamos falando no bloco passado a respeito de cocriação? Sim. Ora, se eu levanto uma energia, se eu plasmo uma situação, direciono para uma pessoa, fica um fio, um vínculo entre eu, emissário ou co-criador, e o alvo, aquela pessoa. Depois que aquela estrutura desencadeou os efeitos naquela pessoa, ela retorna para mim. E tem uma frase muito interessante que é assim: o plantio é escolhido, a colheita não tem jeito. E é certo. Então você escolhe plantar aquilo, mas Sim. você não sabe o que você vai colher. Exatamente. Você não sabe a ramificação, você Sim. não sabe até onde vai alcançar, né? Exato. E eu achei assim muito oportuno, Caterine, essa conversa, porque é o seguinte, se a pessoa, vamos supor, no primeiro bloco e nesse segundo bloco, as pessoas, todos nós começamos a entender que existe uma responsabilidade absurda da gente naquilo que sai da nossa boca. Por isso que a boca é uma só, né? Exatamente. Jesus falava, né? O que mata não é o que entra, é o que sai. É o que sai. É isso que mata, exatamente. né? E a partir do momento que a gente entende que nós somos co-criadores, a gente tem uma responsabilidade. Você pode escolher onde você vai pôr tua energia também, né? Porque energia de cocriação é energia, né? Exatamente. Eu vou cocriar o que vai prejudicar o outro, inclusive às vezes intencionalmente, né? Exatamente. Né? Claro que a gente entende que cada pessoa está num nível de entendimento, Nível né? de consciência. É óbvio, né? Como eu estava até mencionando aqui, que eu também tenho todas as minhas sombras, como todos nós temos. Às vezes a gente vê alguém fazer alguma coisa e você fala, nossa, eu já fiz isso, ainda bem que não faço mais. Mas devo fazer outras coisas. Mas não óbvio. Podemos julgar, né? Exato. Porque aquele irmão nosso está naquele nível de consciência e de experienciação. Exatamente. Então, vamos na questão do julgamento. Todo julgamento parte de uma verdade. Tudo bem? Perfeito? Dita absoluta, Sim. porque você está Dita tendo julgamento, ela é absoluta. Pro ego, a verdade é a sua. Então, vamos lá. Um outro aprendizado que eu tive com outro mentor, quando ele explicou o seguinte. Ele diz o seguinte, que toda a verdade neste planeta, até ele se refere como planeta azul. Fala, meu filho, toda a verdade é e sempre será meia verdade no planeta azul. Assim como a justiça. A verdade, ela nada mais é do que de todo o conhecimento que a gente angaria ao longo da nossa vida. A gente, ao ler um livro, a fazer um curso, a passagem das pessoas, dos anos da vida, a gente vai adquirindo conhecimento. Então, aquilo que era verdadeiro ontem, hoje deixa de ser. Não, e quantas vezes isso acontece com você em relação à vida, né? Exatamente. E eu acho que o grande aprendizado disso é começar a olhar as coisas, não com dúvida, no sentido de não acredito em nada, mas com dúvida se o seu ponto de vista é o único. Exatamente. Porque é o seu ponto de vista. Não tê-lo como uma verdade, mas sim como um ponto de vista. O seu ponto de vista baseado nas suas experiências. A partir do momento que você entende que o outro, o teu semelhante, ele tem um outro tipo de caminhada ou de entendimento, e são diferentes, então a tua verdade ela funciona para você. E a dele funciona para ele. Agora, a gente não pode pegar essa verdade. Então não existe dono de verdade. Não tem dono de verdade. Tem usufrutuários da verdade, vamos dizer assim. Tudo bem? Sim. Então, o que acontece? Eu não posso transformar a minha verdade como a minha espada da justiça. Sim. Porque seria semelhante assim, você entra numa universidade, primeiro ano de engenharia, um professor que tem pós-doutorado vai aplicar a verdade dele sobre a tua. Ele está aplicando a verdade ou a mentira? Pois é. Porque o teu conhecimento é um, o conhecimento dele é outro. Como que a educação nossa com os nossos filhos? Será que a gente não equilibra para o conhecimento dele? Sim. Agora, a gente precisa entender que isso daí é aplicado na sociedade. Eu tenho a minha verdade, eu não posso usar disso para subjugar a verdade do outro. Entra o quê? A maledicência. Sim. Aí eu julgo o outro que não atingiu o que eu achava que precisava e aí começa e não entendo que ele está no tempo dele. E aí exatamente. A manifestação, né, e a confirmação do separatismo. Que cada um é um, que nós não somos todos um. E aí você tem a capacidade de atacar o outro. Pois é. E aí começa o que E os mais problemas. que a capacidade, você tem a justificativa. Sim, né? sempre Você está baseado na sua verdade. Na sua verdade. Né? Exato. Então, quando você para analisar que a verdade ela é relativa e que a verdade da gente está muito o quê? A experiência de cada um. Poxa, a gente olha, as tradições no Brasil é uma.
dentro do próprio Brasil, que é um país continental. A mecânica no Nordeste é uma, a mecânica no Sul é outra. E não tem nada de certo ou de errado. Ninguém é melhor do que ninguém. Entende? E isso há muito tempo serviu o quê? Para espetos se espetarem. Sim. Né? E se a gente está falando de maldição. Exatamente, né? Se a gente está falando de maldição, né? De novo, tudo aquilo que provém da fala, da dicção, pode ser abençoado ou amaldiçoado. E temos uma responsabilidade imensa naquilo que a gente está emitindo, falando, expressando. A própria forma de pensamento também já é uma flecha, né? Exatamente. Isso é uma pergunta que me veio para a gente fazer e eu acabei não fazendo. A gente fez uma menção, né, dos feitiços, das mandingas ali com o caldeirão, e a gente substituiu esse caldeirão ao nosso pensamento, à nossa cabeça. Exatamente. Né? Que é lá que as magias acontecem, que as maldições acontecem. Eu não preciso falar, eu só pensando, eu gero uma maldição também? Então, tudo parte através do quê? Do pensamento. Porque, no meu ponto de vista, o pensamento é um momento que a gente está organizando o quê? As nossas ideias. Essas ideias, elas podem serem expressas pela dicção, pela fala. Sentidas. E o primeiro ponto de como se fosse antena de uma rádio, de emanação, é através do quê? Do nosso eletromagnetismo, do nosso campo mental, das nossas emoções. Então, não necessariamente eu preciso falar algo, mas de acordo com a intensidade, veja bem, olha a equação, a intensidade e a frequência daquilo que eu penso, eu realizo. Eu atinjo. E isto é dentro da dualidade, tanto para as coisas positivas como para as coisas negativas. Um exemplo, não seria bem uma maldição, mas vamos lá. Quantas vezes um filho, aconteceu um tempo atrás, a mãe queria o melhor para o filho e rotulava, enfaixava totalmente o filho, através do quê? Da forma pensamento da mãe. É uma magia? É uma magia. É uma amarração. É uma amarração. Então, veja só... Não dizem que a mãe tem boca santa? Que fala assim, olha, leva o casaco que vai fazer frio. Aquele sol, né? Aquela loucura. O filho fala, pelo amor de Deus, mãe, tava um solzão aqui, você me fala mega frio. Diz que a mãe tem a boca santa, mas na verdade somos todos, então. É que a mãe pensa direto. Não, será que tá com frio? Lógico, será que tá a gente precisa também dar uma... Assim, não levar ao extremismo. Por quê? Os nossos pais, como todo ancião, toda pessoa que tem mais conhecimento, ela tem mais vivência. Então, nem tudo que a mãe, que um pai está falando, necessariamente será ruim ou que esteja interferindo na vida da pessoa. Os meus filhos falam assim, mãe, você zica tudo. Eu falo, vocês já pararam para pensar que eu estou olhando além do que vocês estão vendo? Exato. É o que você está falando. Né? Geralmente você está no instante. O pai, não é que ele está prevendo aquilo, né? Sim. Não tem os ancestrais que preveem que vai chover? Que prevê isso, vai chover e tal. Isso é uma situação. Agora, pegando de exemplo a mãe. Agora, quando a mãe ela começa a sobrepor o que ela entende como verdadeiro sobre a vida do seu filho, todas do seu as marido, frustrações sendo derramadas sobre aquele ser. Exato. Né? Isso é muito sério. É muito sério. E a gente vê muitas pessoas já na fase adulta que não conseguem desconectar da mãe, né? Sim. Né? Hoje ainda mais, né, que os filhos vivem muito mais tempo com os pais do que antigamente, Sim. né, se casa mais tarde, né, se Sim. estuda muito mais hoje em dia. Então a gente vê muitas pessoas ligadas à mãe, ali à família, por medo de tentar, justamente porque durante muito tempo se ouviu que não ia conseguir, que era mais fácil ficar ali. O medo, né, o medo foi embutido ou às vezes ao contrário, às vezes isso a gente vê demais em consultório, às vezes uma dificuldade de uma mãe, ela olha para os filhos, homens, identifica aquele que tem uma energia qual o seu marido não lhe sustentou. E ela gruda naquele filho. Ela gruda naquele filho. A gente está falando de energia sexual ela agora. Transfere. Inclusive, a Cecília logo estará aqui. Sim, né? Sim, nós vamos e ela receber a exímia nesse entendimento sobre a sexualidade, materialidade. Pois bem, então a mãe, ela tem o seu marido. De repente, existe uma falta de sustentação da energia sexual do marido. Não estou falando na parte erótica, não é sim. Isso, né? Algum arquétipo, né? Algum arquétipo algum tipo de comportamento que ele falta. não tem. Exato. Entendi. Ela identifica num dos filhos, geralmente é o mais bonzinho, e ela gruda ali. Ele não consegue casar, ele não consegue sair de casa, ele não consegue É o que na nada. constelação fala que tá na posição errada, né?
E que posição errada, viu? Mas esse filho aceitou isso? Não. Simplesmente a energia da mãe, ela trava ali. E muitas vezes ele não tem escolha. Aí, às vezes, ele tenta casar, veja a palavra, tenta casar, mas a coisa não acontece. Porque a energia da mãe, que era para ter sido desligado lá pelos 7, 8, 9 anos de idade, principalmente na maturação das glândulas sexuais dele, não foi desligada. Quando ele teve os primeiros relacionamentos sexuais, a mãe dele ainda estava ali sustentando. Que é natural para todos nós, a energia sexual das nossas mães, nos sustentarem nos primeiros anos de vida. Não tem nada de errado. Mas ao longo que a gente vai amadurecendo, há o desligamento daquele cordão, para que nós homens nos ligamos na energia oposta, né? E vice-versa com as mulheres. A ideia é mais ou menos essa. Só que isso não acontece. E isso acontece até quando o casamento persistiu, né? Porque hoje em dia a gente sabe que muitas famílias, né, são separados, pais e mães, né? E às vezes essa imagem paterna não é presente ou é presente. Quando ela é presente, provavelmente isso é menos constante, né? Quando não é presente, talvez essa energia da mãe seja ainda mais intensa. Mais intensa. E, ao contrário também, isso que eu ia falar. As mulheres, né? De repente, o pai ali não teve uma equivalência com a esposa, identifica numa das filhas aquilo que seria o ideal para ele. Resultado, aquela menina não consegue se desenvolver. Nossa, que apesar que a gente vê isso, pelo menos dentro do meu consultório, eu vejo isso acontecendo mais na relação mãe-filho. E um pouquinho menor, mas existente ainda entre pai e isso consegue se resolver isso através do atendimento de apometria ancestral, Rodrigo? Olha, isso pode ser resolvido dentro do trabalho de apometria ancestral. Isso pode ser resolvido dentro da constelação. Isso pode ser resolvido de qualquer forma. Precisa querer resolver. Precisa querer resolver. Tanto Entende? o filho que está sofrendo essa ligação, como a mãe que identificou que está prendendo o filho de alguma maneira, pode procurar ajuda. Exatamente. Né? Então, são circunstâncias um pouco mais complexas, porque o efeito no filho tem uma origem, a mãe. Quando você entra na questão da mãe, você vai ver uma história de ancestralidade, onde que a apometria ou a constelação entra lindamente naquilo lá, naquela situação. E a gente falando de maldição, existe também a maldição daquele filho que nunca casa. Será que se encaixa nesse caso que você está falando? É exatamente isso que eu estou falando. Né? Principalmente assim, na cultura oriental, a gente sempre tem um filho que não casa. Isso é muito interessante, né? Que diz que fica ali para cuidar dos pais, que quando vão ficando mais velhos. A cultura oriental, aí tem um probleminha também na cultura oriental que a gente já conversou no programa com a Marie, né? Que é o miai, né? Onde existem os casamentos os acordos. Então você imagina o entrelaçamento que isso gera, né? Sim. Porque alguém na família já foi vítima do miai, acabou tendo um miai e isso se perpetua. Esse miai que você me diz seria o que? Os acordos que eram feitos antigamente entre as famílias. Isso. Que a gente viu muito na Idade Média. Uma família escolhe o filho da outra. Perfeito. Se a gente parar para analisar, vamos falar do Brasil. Até, 20, 30 anos atrás, a gente vê isso acontecendo muito o quê? Nos interiores do Brasil. Falar Nordeste. Por exemplo, tem o pai que tem uma filha, o outro que tem um fazendeiro, esse trabalha com X. Poxa, vamos fazer um acordo entre as famílias. Todo mundo cresce. Exatamente. Geralmente aconteceu o casamento. A gente vê isso muito bem sendo retratado em filmes épicos. Sim. Então, quando você pega aquele casal que não tinha o menor interesse, mas foi firmado por um interesse maior da família, abençoado em um casamento na igreja, na parte civil, lá tudo anotado. E aí, será que isso também não funciona com uma maldição? Exatamente. Funciona. Exatamente. Funciona. Então, a gente tem muitas vertentes para falar de maldição. E o Rodrigo vai voltar, porque, gente, são 25 minutos que passam voando. Muito rápido. Rodrigo, deixa seu contato mais uma vez. Bom, o telefone, o WhatsApp, né? 85 991 27 3155. Por esse canal é o mais fácil de conversar comigo. E quem quiser acompanhar ele no Instagram é o @eurodrigovasconcelos. Exatamente. No YouTube, Apometria Ancestral. Muito obrigado. Gente, foi um barato conversar com vocês sobre maldição. Qualquer dúvida, encaminhem pra gente pelo Instagram, que a gente vai mandar também pelo Rodrigo ou direto pra ele. Isso, eu responderei com o maior prazer. Muito obrigado pelo acompanhar o nosso programa e até o próximo sábado. Até. Vocês.